Vamos de mal a pior. Do pico do Japão, à selva de Arkansas, até a montanha mais alta do mundo. Estas são as histórias de escaladas ilegais e decisões ruins que custaram a vida de pessoas. Espectadores, sejam discretos como de costume. Monte Fuji, o pico mais icônico do Japão. Com 13 mil pés de altura, esta montanha é reconhecida internacionalmente por sua beleza e tranquilidade e é um destino popular tanto para peregrinos quanto para aventureiros. O ar está fresco, o céu limpo e você empolgado para essa escalada que está por vir. Mas estamos em junho, fora da temporada oficial de escalada. Mesmo com os avisos, você enfrenta o desafio. Essa decisão prepara o cenário para uma aventura inesperada com um desfecho trágico. Fuji é geralmente escalado durante a temporada oficial de início de julho a meados de setembro, quando o clima é mais previsível e as trilhas são mais seguras. Mas em junho, as condições podem ser mais incertas e os caminhos menos percorridos. Ao iniciar a escalada, a beleza da natureza é avassaladora. As árvores altas, o som distante dos pássaros e o ocasional sussurro do vento criam uma atmosfera serena. Mas nem tudo são flores. A paz se mistura com um senso de risco. As trilhas são escorregadias. Trechos de neve ainda derretem e o clima pode mudar rápido. Escalar o Monte Fuji nessas condições exige cuidado redobrado a cada passo. Os caminhos que geralmente estão cheios de alpinistas agora estão quietos e solitários. Eu acho que isso é um bônus se você gosta de caminhadas tranquilas, mas também aumenta o perigo da jornada. Você está ciente de que a ajuda está mais distante se algo der errado, e a beleza da montanha é um lembrete austero de seu poder. Numa sexta-feira de junho de 2024, Eriko Takahashi, um montanhista de 53 anos de Tóquio, disse à sua família que estava indo escalar o Monte Fuji. Agora Eriko sabia o que significava escalar o Monte Fuji. Ele provavelmente passou semanas se preparando e reunindo todo o equipamento necessário para garantir sua segurança na escalada. Essa preparação provavelmente incluiu botas especiais para montanhismo projetadas para lidar com trilhas escorregadias, roupas térmicas encamadas para combater o frio e uma jaqueta impermeável de alta qualidade contra chuva ou neve inesperada. Além disso, ele trouxe consigo um dispositivo sistema de posicionamento global confiável, uma bússola para navegação e um mapa detalhado das trilhas da montanha. Conhecendo os riscos de escalar sozinho, especialmente fora da temporada oficial, ele informou sua família sobre a rota pretendida e o horário em que esperava retornar. Até agora, tudo bem. Eriko está se destacando em comparação com outros alpinistas que já abordamos. E lá se foi ele. A escalada inicial de Eriko ao cume foi bem sucedida. Subindo constantemente, ele fez um bom tempo e alcançou o cume no dia seguinte. Ele enviou uma foto perto do topo para sua família, garantindo que estava seguro e havia chegado ao cume. Eriko, preenchido com a alegria de escalar o Monte Fuji sozinho e pelas vistas deslumbrantes da montanha, provavelmente tirou algum tempo para apreciar a quietude e a vista. Ele pode ter se sentado na borda de uma cratera para lanchar contemplando a ampla paisagem. Dizemos provavelmente porque o último sinal de Eriko foi a foto que ele enviou do cume. O que se sucedeu foi surpreendente e chocante. De volta à chocante história de Eriko. Como mencionado, ele carregava um farol de sistema de posicionamento global por segurança. Quando ele não voltou para casa no dia seguinte e não respondeu a nenhuma mensagem, sua família o reportou como desaparecido. A polícia na prefeitura local, onde alguns dos trilhos para o cume começam, começou a procurar por Eriko, usando o sinal do seu farol de sistema de posicionamento global como ponto de partida. A equipe de resgate, que era composta por vários alpinistas experientes, se reuniu na base da trilha, logo cedo pela manhã, na esperança de resgatá-lo vivo. Apesar de ser verão, as partes superiores da montanha ainda estavam cobertas de neve, o que tornava a escalada complicada e perigosa.
Os socorristas trouxeram equipamentos como crampons e picaretas de gelo para navegar com segurança. Socorristas seguiam o sinal do farol, montanha acima, enfrentando condições difíceis. A neblina espessa e o vento frio dificultavam a visibilidade nas partes mais altas da montanha, tornando tudo mais desafiador. Rajadas de vento cortantes sopravam enquanto eles passavam, atravessando seus equipamentos e os resfriando durante o trajeto. Quando a equipe de resgate chegou ao topo do Monte Fuji, eles ficaram chocados ao encontrar não apenas o corpo sem vida de Eriko, mas os corpos de outros 2 alpinistas. Imagine ser chamado para resgatar uma pessoa, mas encontrar outras 2 no local. Você não tinha ideia de que estavam lá em cima e também haviam morrido misteriosamente. Cada corpo foi encontrado em um lugar diferente, perto do topo da montanha. Os 3 alpinistas alcançaram o cume, mas então morreram. Como pode imaginar, o local era muito sombrio. Cada alpinista foi encontrado sozinho. O que aconteceu com os 3 caminhantes encontrados mortos misteriosamente? O exame inicial da equipe médica, trazida de helicóptero, sugeriu que todos os 3 morreram de ataque cardíaco. Em altitudes elevadas, como no Monte Fuji, o ar é muito mais rarefeito, contendo menos oxigênio. Quando o corpo não recebe oxigênio suficiente, ele pode sofrer o que é conhecido como hipóxia. Essa condição estressa o corpo, particularmente o coração, que precisa trabalhar mais para levar oxigênio ao cérebro e outros órgãos vitais. Em tais ambientes, o coração está sob constante tensão. Essa tensão é agravada por temperaturas frias, que podem estreitar os vasos sanguíneos, restringindo ainda mais o fluxo sanguíneo e a oxigenação. Os alpinistas, já se esforçando fisicamente para alcançar o cume, estariam levando seus corações e sistemas cardiovasculares ao limite. Essa tensão excessiva pode resultar em complicações cardíacas e elevar o risco de ataques do coração. Como se isso já não fosse ruim o suficiente, a escalada em alta altitude expõe os indivíduos ao risco de doença da altitude, algo que pode resultar em condições mais graves, como edema pulmonar de alta altitude e edema cerebral de alta altitude. Ambas as condições são potencialmente fatais e contribuem para o estresse cardíaco. Os sintomas podem incluir dor de cabeça, tontura, náusea e fadiga extrema, que podem não ser imediatamente reconhecidos pelos escaladores como sinais de alerta de uma condição mais grave. A combinação de hipóxia, estresse frio, esforço físico e possível doença de altitude cria uma tempestade perfeita para desencadear ataques cardíacos, especialmente em indivíduos que podem ter condições cardíacas pré-existentes desconhecidas ou que podem não gerenciar sua ascensão com cautela. Esses fatores, provavelmente, contribuíram para os trágicos resultados para Eriko e os outros 2 escaladores no Monte Fuji. Autópsias posteriores confirmaram essa teoria. Não houve jogo sujo envolvido. As mortes foram apenas o infeliz resultado de causas naturais sob condições ambientais severas. A descoberta descartou qualquer conexão entre as mortes dos 3 alpinistas, além do destino compartilhado que os levou ao Monte Fuji, fora da temporada oficial de escalada. Enquanto as equipes de resgate buscavam Eriko, outro evento comovente ocorria no Monte Fuji. Keita Kurakami, um escalador de rochas bem conhecido, estava escalando com um amigo pela trilha Yoshida. Infelizmente, ele desmaiou na 8ª estação da trilha. Apesar dos esforços imediatos para reanimá-lo, ele foi declarado morto após ser levado às pressas para um hospital próximo. Este incidente elevou para 4 o número de mortes no Monte Fuji em apenas uma semana, embora a temporada de escalada ainda não tenha começado oficialmente. Para colocar isso em perspectiva, apenas 7 pessoas perderam suas vidas no Monte Fuji no ano passado, o que mostra que,
embora escalar fora da temporada oficial possa parecer legal, não vale realmente a pena. As trilhas são menos conservadas e a escassez de escaladores significa menos pessoas para ajudar em caso de problemas. O frio e as encostas com neve dificultam o movimento, o que pode ser fatal se os escaladores não estiverem devidamente preparados. E enquanto equipamentos de rastreamento de localização, como o sistema de posicionamento global, podem ajudar a localizar escaladores em perigo, eles não são infalíveis. A eficácia desses dispositivos depende de vários fatores, incluindo as condições climáticas, a capacidade do escalador de ativá-los em uma emergência e o tempo de resposta das operações de resgate. No caso de Érico e dos outros escaladores, mesmo com o equipamento certo, os resultados foram infelizmente trágicos. Para o próximo escalador, não foi a decisão de caminhar fora de temporada ou em trilha fechada que custaria a sua vida. Foi em quem ele decidiu confiar. Bradley Thomas era conhecido por amigos e familiares como um espírito aventureiro com um profundo amor pela natureza. Nascido e criado em Springfield, Missouri, Brad sempre se sentiu conectado com a natureza. Seja em trilhas, pescarias ou acampamentos, ele se realizava na natureza. Tragicamente, foi esse amor pela aventura que levou à sua morte prematura em 2022, no Rio Nacional Buffalo, Arkansas. O Rio Nacional Buffalo, uma área selvagem intocada no norte do Arkansas, é um refúgio para entusiastas ao ar livre. Com suas deslumbrantes falésias, águas cristalinas e diversificada vida selvagem, oferece um pedaço da natureza intocada. Porém, o relevo acidentado do parque pode ser perigoso, e o Serviço Nacional de Parques possui normas rígidas para a proteção dos visitantes. Guiar caminhadas no parque exige permissão especial, uma regra para proteger guias e caminhantes. A trágica aventura de Brad começou quando ele se inscreveu para uma caminhada liderada por Jeffrey Johnson, um guia não licenciado. Mesmo sem as credenciais adequadas, Johnson costumava organizar caminhadas na região. Suas expedições eram famosas por se aventurarem fora das trilhas, frequentemente em áreas mal mantidas ou sinalizadas. Brad, desconhecendo os riscos associados a um guia não licenciado, estava animado com a perspectiva de explorar as partes menos percorridas do Rio Nacional Buffalo. Naquele fatídico dia de maio de 2022, Brad e um pequeno grupo de caminhantes partiram em uma trilha que Johnson prometeu oferecer vistas incomparáveis e uma experiência emocionante. A caminhada não foi sancionada pelas autoridades do parque, tornando-a ilegal. Guias como Johnson, sem licença, muitas vezes ignoravam protocolos de segurança, expondo caminhantes a perigos sem preparo adequado ou planos de emergência. O espírito aventureiro de Brad era tanto sua maior força quanto, tragicamente, sua ruína. O fascínio pelo selvagem e a emoção da descoberta o levaram a buscar experiências que outros evitariam, algo que, por fim, o levou à fatídica caminhada de Jeffrey Johnson. Conforme o grupo adentrava o parque, o terreno ficava mais difícil de percorrer. O caminho era íngreme e coberto de pedras soltas, tornando o terreno traiçoeiro. Johnson, sem a expertise de um guia licenciado, não conseguiu reconhecer os sinais de perigo iminente. Sem equipamentos de segurança ou um plano, o grupo estava mal preparado para os desafios vindouros. Horas após a caminhada, a desgraça aconteceu. Brad escorregou em uma pedra solta, perdeu o equilíbrio e caiu da trilha em um desfiladeiro. A queda foi grave e ele sofreu múltiplas lesões no caminho para baixo, incluindo uma ferida na cabeça que o deixou inconsciente. O grupo, em pânico e sem recursos para resgatá-lo, lutou para alcançá-lo. A falta de treinamento e equipamento adequados de Johnson ficou evidente enquanto ele se atrapalhava para coordenar uma resposta. Sem celular e longe de qualquer ajuda, a situação ficou crítica.
Um dos caminhantes subiu para uma elevação mais alta para chamar os serviços de emergência, mas era tarde demais. Quando as equipes de resgate chegaram, Brad já ouviu isso havia falecido devido aos ferimentos sofridos na queda no desfiladeiro abaixo da trilha. Jeffrey Johnson foi acusado de várias infrações, incluindo operação sem licença e negligência, que levou à morte. O incidente levou a uma repressão ao guia ilegal no Rio Nacional de Buffalo, com as autoridades do parque aumentando as patrulhas e impondo penalidades mais rigorosas para aqueles que foram pegos violando as regras. A família de Brad criou uma fundação em seu nome, dedicada a promover a segurança ao ar livre e apoiar operações de resgate em parques nacionais. Eles esperam que, por meio da educação e defesa, possam evitar que tragédias similares ocorram com outros aventureiros. Em alguns lugares, a escalada ilegal é diretamente punível, por multa e leis, mesmo que você alcance o cume com sucesso e retorne. Por exemplo, escalar um pico no Nepal sem uma permissão é grave. Os escaladores que infringem a lei são deportados e banidos do Nepal por, no mínimo, 2 anos. Ao longo da história do montanhismo no Himalaia, houve casos de escaladores se aventurando em picos no Nepal sem uma permissão, mas esses eram principalmente pequenas equipes com orçamentos baixos, visando escaladas aventureiras por rotas difíceis e novas em picos isolados. Porque sem uma permissão paga, você não consegue Sherpas, os nativos tibetanos que atuam como guias de montanha. E sem Sherpas, você não vai longe. Não vivo, de qualquer forma. Mas, infelizmente, pagar por uma permissão não te torna imune aos riscos de morrer no Everest, especialmente se você está tentando algo realmente não convencional, como alcançar o pico do Everest, sem uso de oxigênio suplementar. Joshua Sherwayo Kirji era um montanhista realizado do Quênia que estava em uma missão para conquistar o ponto mais alto do mundo. Joshua, originalmente de Nairobi, descobriu seu amor pelas montanhas na adolescência. Sua dedicação ao montanhismo o fez passar boa parte da juventude explorando os picos do Quênia. Alguns de seus recordes pessoais incluem escalar o Monte Quênia, com mais de 17 mil pés em seu ponto mais alto, mais de 20 vezes, incluindo 3 vezes em um único dia, enquanto estabelecia recordes em suas rotas desafiadoras. Sua paixão pelo montanhismo desde jovem era intensa, mas precisava ser equilibrada com a carreira no setor bancário e as responsabilidades familiares. No entanto, após estabelecer uma carreira de sucesso no Banco Comercial do Quênia e construir uma família, sua sede insaciável por escalada ressurgiu. Sua proeza não se limitava à África. Ele também explorou as montanhas Renzuri e o Monte Stanley. Conhecido por sua velocidade, Kirui subiu e desceu o Monte Kilimanjaro em apenas 15 horas, estabelecendo um significativo recorde pessoal. Além do montanhismo, Kirui competiu em ultramaratonas ao redor do mundo, incluindo a Ultra Trail Chiang Mai, na Tailândia, e a Capadócia Ultra Trail, na Turquia. 2023 marcou um marco significativo na carreira de escalada de Kirui, pois ele se tornou o primeiro africano a escalar o Monte Manaslu, a 8ª montanha mais alta do mundo, sem oxigênio suplementar. Isso foi um testemunho de sua incrível resistência e habilidade. Mas Kirui não estava satisfeito, e a sede o faria mirar na própria montanha mais alta do mundo, o Everest. Agora, escalar o Everest em si não era totalmente notável aos olhos de Kirui, e então ele queria comemorar essa viagem de uma maneira nunca feita antes por um africano. Ele decidiu viajar ao Everest e fazer 7 caminhadas ao cume. Se você é minimamente ativo na comunidade do Everest, provavelmente já ouviu o nome deles, pois são uma equipe de expedição bastante padrão que organiza expedições com caminhantes de outros países, incluindo o Reino Unido e o Nepal. Kirui queria escalar o Monte Everest sem usar oxigênio suplementar.
Deixe-me explicar por que isso é especial. Em altitudes extremas, algo acima de 21 mil pés, oxigênio suplementar é usado para prevenir os efeitos da hipóxia severa, uma condição na qual não há oxigênio suficiente chegando aos tecidos do corpo. Apesar do Monte Everest ter sido escalado sem oxigênio suplementar, 98% dos alpinistas usam suprimento de ar ao atingirem 21 mil pés acima do nível do mar. Mas antes de embarcar na caminhada, o Sr. Kirui havia dito que escalar com oxigênio suplementar não seria um grande desafio e que não era isso que ele queria. O desafio para mim seria sem oxigênio suplementar decente. Caso contrário, eu não sentiria que conquistei muito. Quero ver como meu corpo lida com essa altitude, ele disse antes da escalada. Se Kirui tivesse tido sucesso, ele teria entrado para um registro especial. Ele seria o primeiro africano a conseguir fazer isso, algo que ele mesmo reconheceu. Até agora, apenas 2% dos cumes do Everest foram feitos sem oxigênio suplementar, sem nenhum africano ainda. Podemos nos espremer nesse grupo? Vamos ver como se desenrola, ele escreveu em seu blog. Agora, uma tentativa sem oxigênio envolve preparações especiais e riscos, algo que Kirui passou a apreciar totalmente quando começou sua jornada em abril. Fisicamente, ele estava confiante de que seu corpo, bem preparado por treinamento rigoroso e experiências prévias em grandes altitudes, estava à altura do desafio. Kirui escalaria o Everest como os outros, por uma rota pelo Nepal, seguindo o cronograma usual de aclimatação, que consistia em várias viagens na montanha, alcançando pontos mais altos, passando algum tempo na altitude elevada e depois descendo ao acampamento base para descansar. Em 9 de maio de 2024, Kirui relatou em sua página no Instagram que ele e seus companheiros de caminhada haviam realizado com sucesso a rotação número 2 em sua busca para alcançar o cume do Monte Everest. Neste momento, ele se preparava para investir rumo ao cume. Ele também estava muito ciente dos outros riscos associados à expedição e se preparou adequadamente. Ele compartilhou atualizações em seu Instagram e Facebook, destacando suas precauções contra o frio. Ele se equipou com equipamentos avançados, incluindo luvas aquecidas com baterias extras e 2 pares de meias aquecidas, também com baterias adicionais, garantindo múltiplas camadas de proteção contra o frio intenso. Kirui foi proativo em relação aos riscos de doença de altitude, especialmente o edema pulmonar de alta altitude, ao qual era suscetível do ponto de vista médico. RAP, uma condição séria que causa acúmulo de líquido nos pulmões, pode ser letal se não for tratada prontamente. Ele usava nifedipina para controlar esse risco. O edema cerebral de alta altitude, condição grave relacionada à altitude que causa inchaço cerebral, e frequentemente é uma progressão da doença aguda da montanha, era outra preocupação. Para combater isso, ele estava armado com medicamentos. Para emergências, Kirui e seu guia, Nawang Sherpa, planejaram meticulosamente. Nawang deveria levar um cilindro de oxigênio de emergência. Kirui havia definido gatilhos claros para o seu uso. Se eu apagar, enlouquecer, for desclassificado por tempo, enfrentar clima desfavorável ou atingir meu limite físico ao perceber que não sou um super-homem. Engarrafamento. A viagem dele à montanha seria padrão, e Kirui e seu Sherpa chegariam à Pedra do Bispo, um acampamento logo abaixo do cume, sem incidentes. Eles se preparavam para a última subida ao cume, e é neste ponto que os detalhes ficam nebulosos. Kirui e Nawang Sherpa partiram do acampamento 4, com o objetivo de alcançar o cume. Seus momentos finais foram difíceis. Sua última posição, conhecida, era próxima ao South Col, poucos metros abaixo do cume, e Kirui já apresentava comportamento anormal. Ele se recusou a descer e também se recusou a usar o oxigênio engarrafado reservado para emergências, de acordo com Mingma Sherpa, presidente da Seven Summit Treks.
Apesar de seu plano de contingência de usar seu oxigênio em caso de emergência, ou se ele enlouquecesse, quando chegou a hora, ele não o fez. Essa decisão lhe custaria a vida. Eles perderam contato, por rádio, com o acampamento base logo em seguida, e o silêncio subsequente foi sinistro. A equipe de busca e resgate de emergência do acampamento 4 teve dificuldades para rastrear seus passos devido às condições climáticas extremas, tão próximas do cume. Dias depois, confirmou-se o pior. Joshua Cheruiyot Karukian Nawang Sherpa havia morrido na montanha. A equipe encontrou o corpo de Kirui em uma fenda. Apenas cerca de 160 pés abaixo do cume, a um tris de alcançar seu objetivo. As circunstâncias exatas de sua morte permaneceram incertas, mas era evidente que as condições severas, combinadas com sua recusa em usar oxigênio suplementar em momentos críticos, contribuíram para a tragédia. Infelizmente, Nawang Sherpa nunca foi encontrado, presumindo-se que também tenha sido vítima das condições perigosas no Everest ao tentar salvar seu cliente. O que torna essa história particularmente angustiante foi a determinação de Kirui em alcançar o cume apesar das condições deteriorantes. A altitude extrema, o clima severo e os baixos níveis de oxigênio criaram uma combinação mortal. A decisão de prosseguir, apesar dos riscos, resultou em tragédia. O fascínio mortal do Everest segue atraindo alpinistas, relembrando a natureza implacável da montanha. Até os escaladores mais experientes podem se deparar com obstáculos inesperados. Nossa última história é uma devastadora lição sobre a enorme perda de vidas que pode ocorrer ao se tomar uma decisão equivocada. Em 25 de maio de 2019, um grupo de 8 experientes escaladores, liderados pelo montanhista britânico Martin Moran, se reuniu na base do Nanda Devi, o segundo pico mais alto da Índia. Com mais de 21 mil pés de altura, esta montanha é famosa não apenas por sua altitude impressionante, mas também por seu terreno desafiador e clima imprevisível. Nanda Devi e sua montanha irmã, Nanda Devi East, estão entre os picos mais desafiadores do mundo, e apenas um punhado de pessoas os escalou. E esses alpinistas tinham uma ambição audaciosa: fazer parte dessa lista exclusiva. Escalar picos extremos não era novidade para Martin. Sua carreira de alpinista foi marcada por conquistas notáveis e escaladas ambiciosas. No inverno de 1984-1985, ele se tornou o primeiro a escalar todos os 277 picos das montanhas escocesas conhecidas como Munros, em uma única viagem de inverno, ao longo de 83 dias. Suas aventuras continuaram quando ele se qualificou como guia de montanha profissional em 1985, em Siun. O verão de 1993, Moran e seu parceiro de escalada Simon Jenkins realizaram outra façanha notável ao escalar todos os 75 picos nos Alpes com mais de 4.000 metros de altura, viajando entre eles a pé ou de bicicleta, sem qualquer transporte motorizado. Essa experiência também foi registrada em um dos livros de Moran. Suas experiências foram além da Europa. Moran fez inúmeras primeiras ascensões no Himalaia indiano. Estas incluíram a face sul de Nandakat em 1995 e a crista oeste de Nilkanth em 2000. Até 2016, ele liderou várias expedições na região, explorando picos como Kamet e Trizul, o que tornou sua reputação como um montanhista realizado ainda mais impressionante. O profundo compromisso e respeito de Moran pela escalada em alta altitude é parte do que tornou sua expedição ilegal a Nanda Devi em 2019 ainda mais surpreendente. Esta empreitada, infelizmente, testaria os limites até dos alpinistas mais experientes, desafiando suas habilidades contra um dos ambientes mais implacáveis do planeta. Moran, acompanhado por outros 3 britânicos, 2 americanos,
um australiano e um indiano, havia obtido permissão para escalar o Nanda Devi Leste, uma rota desafiadora, mas legalmente acessível. Contudo, fascinados por um território inexplorado, eles secretamente tinham um plano mais ambicioso. Escalar um pico monumental geralmente acontece algo assim. Você chega a um acampamento na base da montanha, cheio de antecipação e nervosismo. O ar geralmente é fresco, com uma paisagem de tirar o fôlego e um senso palpável de camaradagem entre a equipe. Os alpinistas passam dias, às vezes semanas, se aclimatando à altitude, revisando as rotas que tomarão para escalar as montanhas até o próximo acampamento base mais alto no cume e ajustando seus planos com base nas condições climáticas e na preparação física. É um período de intensa preparação, onde cada detalhe conta e a segurança é primordial. Uma vez que você está pronto, a escalada começa. É um processo gradual, muitas vezes começando nas horas escuras do início da manhã, para aproveitar as temperaturas estáveis e frias que mantêm a neve bem congelada, reduzindo o risco de avalanches. A escalada é exigente fisicamente e desgastante mentalmente. Cada passo nas íngremes e geladas encostas requer uma mistura de força, resistência e técnica. Os alpinistas enfrentam ar rarefeito, ventos ferozes e clima instável que pode mudar de ensolarado para tempestuoso em instantes, aumentando dramaticamente o perigo. Para Moran e sua equipe, no entanto, essa escalada não seguiria o padrão típico. Quando chegaram ao segundo acampamento base, Moran revelou no Facebook que pretendiam conquistar um pico ainda não escalado, com uma imponente altura de 21.300 pés. Este pico, localizado perto de Nanda Devi, mas não incluído em sua permissão inicial, representava um desafio formidável e uma tentação para qualquer escalador. O fascínio de pisar onde ninguém havia pisado antes era irresistível, mas vinha com riscos significativos. A equipe de Moran foi autorizada a escalar Nanda Devi East com outros 4 escaladores. Contudo, sem o conhecimento das autoridades, eles tinham ambições que ultrapassavam os limites permitidos. O desafio deste pico inexplorado os atraía. Mas era uma decisão arriscada. Picos inexplorados são, afinal, inexplorados por um motivo. Nanda Devi East era conhecido entre os locais por seu clima imprevisível e terreno rochoso difícil, tornando-o um desafio formidável até mesmo para alpinistas experientes. E assim, sem notificar as autoridades, Moran e sua equipe se aventuraram em uma área sem dados prévios sobre padrões climáticos, estabilidade do terreno ou riscos de avalanche. Escalar um caminho não testado era arriscado a cada passo, com graves consequências em caso de erro. E como se viu, foi. Em 26 de maio, apenas um dia após a última comunicação, começou a cair uma neve pesada. Mas essa não era uma nevasca comum. Era implacável e intensa e, rapidamente, cobriu a montanha com uma espessa camada de neve. A temperatura caiu drasticamente e a visibilidade foi reduzida a quase nada com o vento uivante, transformando a neve em cortinas brancas cegantes. O progresso da equipe reduziu drasticamente. Cada passo na neve profunda era um esforço, seus equipamentos pesados os sobrecarregavam. A neve acumulada ao redor dificultava ver o caminho adiante. Os alpinistas abriam caminho constantemente pelas nevascas, usando machados de gelo e varas para navegar pelo terreno cada vez mais traiçoeiro. O frio penetrava em suas roupas, congelando-os até os ossos, mesmo com os equipamentos térmicos. Então, sem aviso prévio, a avalanche começou. Eles escalavam um pé após o outro em sua empolgante aventura. Mas a neve pesada da tempestade havia desestabilizado as encostas, causando grandes quantidades de neve e gelo a se soltarem. Um estalo repentino cortou o ar, e a avalanche foi repentina e feroz, descendo a montanha com uma força
incontrolável. O rugido da neve caindo era ensurdecedor, abafando os sons e sinalizando o perigo iminente. Pegos neste violento assalto natural, os alpinistas tiveram pouco tempo para reagir. Alguns podem ter tentado encontrar abrigo atrás de rochas ou em cantos, mas o volume e a velocidade das avalanches eram avassaladores. A neve caiu com tanta intensidade que poderia arrancar pedras, árvores e qualquer coisa em seu caminho. Os detalhes dos eventos seguintes são desconhecidos, mas o resultado foi trágico. É provável que alguns alpinistas tenham sido imediatamente soterrados por avalanches sob toneladas de neve e destroços. O poder da avalanche era tal que poderia esmagar e sufocar qualquer um que fosse pego por ela. Outros podem ter sido jogados contra rochas ou descidas íngremes, ao sofrerem ferimentos fatais com o impacto. Para os possíveis sobreviventes iniciais, o frio extremo e a falta de oxigênio sob a neve teriam tornado a sobrevivência quase impossível. Quando os alpinistas não retornaram ou se comunicaram, a preocupação logo virou alarme. Após o grupo de 8 pessoas não retornar ao acampamento base em 26 de maio, as autoridades foram alertadas no dia 31, iniciando uma grande operação de busca e resgate. A Força Aérea Indiana e a Polícia de Fronteira Indo-Tibetana foram prontamente acionadas. Eram equipes altamente qualificadas, com experiência em resgates em grandes altitudes, mas as condições enfrentadas em Nanda Devi estavam entre as mais severas imagináveis. O clima permaneceu brutal, com forte neve ainda caindo e ventos ferozes soprando através dos picos. A visibilidade era ruim e o risco de mais avalanches estava sempre presente. As primeiras buscas foram feitas usando helicópteros especiais que podem voar alto nas montanhas. Os helicópteros decolaram de Munsiari, em Uttarakhand. Pilotos e equipes enfrentaram ventos fortes e frio congelante. Cada voo era arriscado, pois os pilotos sabiam que o clima da montanha poderia mudar de repente. Eles voaram por passagens estreitas e sobre terrenos perigosos, buscando sinais dos alpinistas desaparecidos. Do ar, eles viram uma visão triste. 5 corpos espalhados nas encostas, parcialmente enterrados na neve, com mais 3 desaparecidos. As cores vivas do equipamento dos alpinistas se destacavam contra a neve branca, mostrando que os piores medos se tornaram realidade. As imagens confirmaram a morte dos alpinistas. Segundo uma fonte militar, os alpinistas podem ter caído de uma crista de gelo ou massa de neve durante as avalanches. Deve ter havido algum erro de julgamento e eles devem ter caído de uma grande altura junto com a cornija de neve inteira. Segundo a fonte, a queda deve ter sido equivalente a cair de um prédio de 10 andares. Eles seguiram uma rota não autorizada. Foi o espírito aventureiro deles que custou suas vidas, disse a fonte. A realidade é que montanhas como Nanda Devi são incrivelmente perigosas e qualquer pequeno erro pode ter enormes consequências. Os alpinistas tinham conhecimento disso, eram experientes. Eles conheciam os riscos e que a natureza é imprevisível e nem sempre dá segundas chances. Mesmo assim, optaram por extrapolar. A missão para recuperar seus corpos foi ainda mais desafiadora. Os corpos estavam em uma parte severa da montanha, com encostas íngremes e neve profunda, dificultando um plano de recuperação. As equipes de resgate, compostas por montanhistas militares experientes e trabalhadores especiais, planejaram cuidadosamente cada movimento para evitar causar mais avalanches. Sabiam que um erro poderia não só atrapalhar a missão, mas também arriscar suas vidas. Equipes terrestres foram enviadas, cada membro com equipamento para sobreviver em grandes altitudes. Eles passaram alguns dias se acostumando com o clima, um processo que geralmente leva de 6 a 8 dias. Isso foi crucial para que pudessem trabalhar bem em condições tão extremas.
Eles tinham que estar prontos para longos e difíceis dias na montanha, atravessando a neve profunda e caminhos complicados. A ameaça constante de mais avalanches estava sempre lá, lembrando-os de como a montanha poderia ser imprevisível. Além dos esforços em terra, drones foram usados para escanear a área e fornecer dados em tempo real para as equipes de resgate, ajudando a encontrar as melhores rotas e localizar os corpos com mais precisão, facilitando o trabalho difícil. No final, os corpos de 7 alpinistas foram recuperados junto com uma câmera GoPro que mostrou os exatos momentos antes da tragédia. No entanto, o alpinista britânico Martin Moran continua desaparecido, um final trágico para um dos mais celebrados alpinistas que levou uma aventura longe demais. Embora a emoção da aventura seja inegável, é crucial respeitar o poder da natureza e as leis projetadas para nos proteger. Escaladas ilegais põem em perigo não só os alpinistas, mas também os socorristas. Essas histórias servem como lembretes sóbrios da importância da preparação, cautela e respeito pelo mundo natural. Valeu por assistir. Até a próxima. Seja audacioso e viva com coragem.